Olá, amigos do canal O Portal do Conhecimento, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar a terceira parte do Evangelho de São Mateus. E nessa terceira parte nós vamos ver os conflitos de Jesus com os grupos religiosos de sua época, a saber, os fariseus, os escribas e os saduceus, e veremos também os preparativos, o caminhar de Jesus rumo a Jerusalém. Nessa terceira parte, nós abordaremos o capítulo 12 ao capítulo 20. Pessoal, importante é trazer à mente, à memória dos vídeos anteriores, todo o pano de fundo do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus, ele vem apresentar Jesus como descendente de Davi, ligado diretamente à tribo de Judá, vem apresentar Jesus como perfeito homem e também como Deus. Muito importante ressaltar esse detalhe. Jesus é da tribo de Judá e Davi, mas não é só humano, ele é também divino. No Evangelho de São Mateus, dirigido aos judeus, a gente vai sempre notar o esforço de Mateus ou da comunidade mateiana em provar que Jesus é o Messias, que está ligado diretamente ao Antigo Testamento, às promessas dos profetas. Mais específico, aos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Daniel e assim por diante. Jesus vem com a promessa de restaurar o reino de Israel. Nós vamos ver que Jesus escolhe 12 apóstolos, lembrando as 12 tribos de Israel. Então, esse simbolismo do 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, Jesus vem para restaurar o reino de Israel, que há séculos andava, desestabilizado por vários acontecimentos. Nós vamos ver mais adiante a questão das invasões, dominações, dos exílios. Jesus vem não para negar, mas para cumprir e acentuar a importância da lei. Jesus está ligado diretamente à lei de Moisés. Jesus dará um novo sentido à lei de Moisés. Jesus vem para cumprir as profecias. Jesus vem como rei. Jesus vem como profeta e vem como sacerdote. Jesus é o mestre, é o rabi, é o rabone, é aquele que vem com o ensinamento. No Sermão das Montanhas, a gente vê Jesus inaugurando seu ministério. Jesus tem um ensinamento a transmitir, que é o ensinamento do próprio reino. Ele vem para restabelecer, restaurar o reino de Israel, o reino que passou por vários momentos de instabilidade, de destruição, mas também vem para inaugurar um reino novo, o reino da eternidade, com a promessa da vida eterna. Jesus vem cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele vem como Messias libertador, como Messias que reúne novamente o povo de Israel, o povo disperso pelas várias dominações estrangeiras, os vários exílios. Nós vamos ver então que todo o Evangelho de São Mateus, Jesus está andando de cidade em cidade. Jesus percorre toda a Judéia, Jesus percorre a Samaria. Jesus vem anunciando aonde quer que esteja presente um judeu. Jesus vem anunciando e pregando justamente para cumprir a promessa dos profetas, que o Messias vai reunir novamente o povo de Israel, o povo disperso. Então Jesus ele vai pregar a todos. E a gente vê o Evangelho, essa malha do Evangelho de São Mateus, o tempo todo Jesus saindo de uma cidade, de um povoado para outro, e multidões seguindo. Nós vamos ver essa imagem. E as multidões o seguiam, e era seguido por inúmera multidão. O tempo todo o Evangelho de São Mateus falando desse detalhe. Justamente para cumprir as profecias de que o Messias, o Mashiach, um dos pontos que o Mashiach iria colocar seria
reunir novamente, restaurar o reino de Israel e reunir o povo de Israel, o povo judeu novamente. Jesus, então, ele no seu ministério, ele vem ensinando a lei, cumprindo a lei, vem ensinando todas as verdades do Antigo Testamento, atestando essas verdades, mas ele vem com um ensinamento novo do reino, né, dos céus, que já começa nesse mundo. Claro que Deus quer que todos sejam felizes nesse mundo, mas que o reino não ficará só nesse mundo. E o reino, né, continuará na eternidade. Então, um detalhe muito importante aqui no Evangelho de São Mateus, e que para boa parte dos judeus será uma novidade, é de que esse reino não é só aqui. Como muitos grupos como os judeus, muitos grupos de entendidos da lei pensavam, né? O reino ele começa aqui, mas ele tem um caráter escatológico, um caráter da eternidade. E Jesus, no seu ministério, além de trazer a boa notícia, de trazer um ensinamento que fazia parte da visão messiânica do Antigo Testamento, aquele que vem ensinando, mas também aquele que vem com obras, operando obras, que nós vimos no estudo anterior, na segunda parte do Evangelho de São Mateus. Que obras são essas? Ora, Jesus vem curando, Jesus vem libertando do mal as possessões, né? Jesus vem sanando o sofrimento, acolhendo os pequeninos, e Jesus vem vencendo a morte. E ele está o tempo todo anunciando, né, que a morte ela não é o fim. A gente vai ver já na próxima parte, na quarta e última parte do Evangelho de São Mateus, que todo o sofrimento, a morte, a questão da morte, vai ser sanada na sua morte, que a morte não é o fim. Então era uma promessa também dos profetas para o povo de Israel, era essa questão do sofrimento e da morte. O Messias, o Mashiach, ele deveria vir, o prometido, e libertar o povo de Deus desse sofrimento, né? E sobretudo da morte. Jesus, na sua morte, vai vencer a morte e vai dar a possibilidade de todo o povo, a humanidade, de também passar da morte à vida eterna. Bom, pessoal, nesse primeiro ponto do estudo de hoje, a gente vai falar sobre os conflitos de Jesus com as autoridades da sua época. E no segundo ponto nós vamos ver Jesus caminhando, né, chegando à cidade de Jerusalém, o centro de toda a devoção do povo judeu. Pessoal, quais eram as autoridades religiosas do tempo de Jesus? Ora, a saber, os fariseus, os escribas e os saduceus. O Evangelho de São Mateus está o tempo todo, né, mencionando aqui essa questão do conflito que Jesus teve com essas autoridades. Essas autoridades questionando a autoridade de Jesus, do Messias, né? Os fariseus sempre seguindo Jesus por onde fosse que ele ia, sempre observando o que ele falava, o que ele fazia, para pegar Jesus em algum ponto. Será que ele estava contradizendo a lei ou infringindo a lei? Bom, mas antes de entrar no texto bíblico, onde nós vamos ver essas narrativas, desses conflitos com Jesus, nós vamos voltar um pouco na história do povo judeu, da história do povo de Israel, e nós vamos para entender melhor como que surgiu esses movimentos aí, esses grupos. Esses grupos, antes de mais nada, é importante saber que eles surgem muito ligados à questão do templo. A gente vai ver que com a construção do templo e depois a invasão estrangeira, a destruição do templo, o grupo dos levitas, né, que é o grupo que foi separado por Josué, né, Moisés, quando chega ali já à vista a terra prometida, Moisés não entra na terra, mas Moisés morre, quem entra é Josué. Então Josué entra na terra e, a pedido de Deus, ele divide toda a terra de Canaã para as 12 tribos, né? E uma dessas tribos, que é a tribo de Levi, que já havia sido separada para cuidar do culto, para fazer a intermediação entre Deus e o ser humano, e a tribo de Levi, a tribo sacerdotal,
essa tribo está ligada diretamente ao tabernáculo, inicialmente o tabernáculo, né? Não tinha o templo ainda, mas existia a tenda do tabernáculo, aonde era apresentado os sacrifícios, as oferendas, os pedidos, as orações, onde era proclamada e ensinada a palavra de Deus. Então, essa tribo sacerdotal, a tribo de Levi, e a gente vai ver isso depois, já no tempo do reinado, a gente vai estar vendo que depois da construção do templo, do primeiro templo, essa tribo, ela continua com esse papel de exclusividade de fazer o intermédio entre Deus e o ser humano. Então era a tribo do sacerdote, a tribo dos Levi, que tinha a predominância sobre a lei, a tribo que cuidava da lei da Torá, a tribo que fazia a leitura da Torá e fazia a explicação da Torá e fazia os sacrifícios. Ora, no tempo de Jesus nós vamos ver que tem movimentos, né? Esses 3 movimentos aqui, como que esses movimentos surgem? Sendo que lá no Antigo Testamento, mais no tempo então de Moisés, na saída do Egito, do Êxodo, depois na entrada na terra de Canaã, no domínio da terra de Canaã e divisão da terra para as tribos, na época do tabernáculo, depois do templo, a exclusividade era dos sacerdotes. Então, de onde surgem esses grupos que também, já no tempo de Jesus, se apresentam como detentores, né? Como que aqueles que têm direito ao conhecimento mais profundo e à explicação, à interpretação da Torá. Bom, é sabido que o templo, o primeiro templo, ele foi construído por Salomão aproximadamente no ano 990 a.C. Isso vai estar lá na 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. Então, Samuel, ele constrói o templo no Monte Moriá, um templo suntuoso, porque o reino, os 2 reinos já haviam, Israel já estava, então, juntado num reino só, desde Davi, e o reino de Israel chega no seu esplendor com com Salomão. Então, toda a riqueza do reino, Salomão tem condições de construir e edificar um templo muito grande, suntuoso, né? É conhecido na história que era um dos templos mais vistosos, mais belos daquela região da Ásia Menor, né? Comparando-se aos templos da Babilônia, da Mesopotâmia, aos templos do Egito. Tão grandioso era o templo construído por Salomão. Então, os sacerdotes faziam esse papel de intermediação entre Deus e o ser humano, fazendo, além do sacrifício das oferendas, também a leitura e o ensinamento da Torá. Bem, esse templo de glória, e a presença dos sacerdotes no templo, vai durar aproximadamente 400 anos. Então, segundo a Bíblia, que está lá mais presente no profeta Ezequiel, no capítulo 6 seguintes, vai dizer que aproximadamente no ano 587, o reino de Israel foi invadido pela Babilônia, na pessoa do seu rei Nabucodonosor. A Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído e saqueado, e o povo vai ser levado para o exílio na Babilônia. Então, o povo vai ficar ali na Babilônia até mais ou menos o ano de 538, quando chegará, então, o tempo do reinado da Pérsia, através de Ciro II. Por volta de 538, Ciro II toma, toda aquela região e toma também a Babilônia, e assim o Ciro II é conhecido no Antigo Testamento como um rei temente a Deus. Ele permite que o povo judeu volte para a Terra Santa, para Judá, e assim ele possa reconstruir Jerusalém e o templo. Então, aí mais ou menos 70 anos o povo vai estar no exílio na Babilônia. E no meio desse povo, logicamente, está também a tribo de Levi, os sacerdotes. E a gente se pergunta, como que acontecia nesse tempo, no tempo do exílio, o culto a Deus? Sendo que é conhecido pela história que os exilados, eles cumpriam ali, quando
levado pelo dominador, né? Esses exilados, eles eram como escravizados. Claro que com o tempo eles passavam a ter papéis importantes dentro do império, e essa escravidão ia amenizando, mas eles inicialmente eles não tinham liberdade, principalmente a liberdade religiosa. Não existia mais o templo, eles não tinham acesso ao templo, porque o templo tinha ficado lá em Jerusalém, né? Então, como que os sacerdotes ficaram nesse tempo aí de 70 anos? A gente vai ver que essa classe dos sacerdotes, a classe de Levi, ela vai enfraquecendo. Mas o povo, ele fica sem a palavra de Deus, sem o ensinamento da Torá? Bom, aí a gente vai começar a entender o surgimento desses movimentos, né, desses grupos, que a gente, no tempo de Jesus, a gente vai conhecer como os fariseus, os escribas e os saduceus. Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouco na história aqui para a gente ir entendendo melhor esse ponto. Então, por volta do ano 538, Ciro II da Pérsia, ele vai conquistar toda aquela região, e também a Babilônia, e ele vai permitir que o povo judeu volte para Jerusalém, reconstrua Jerusalém e o templo. E essa reconstrução, ela vai se dar por três nomes muito conhecidos, né? Zorobabel, Esdras e Neemias. Claro que essa reconstrução do templo o templo não vai ser mais como foi feito por Salomão, com aquela suntuosidade, aquela beleza, aquele esplendor, aquela grandiosidade. Eles vão reconstruir o templo segundo as suas condições. Israel não é mais um reino, não é mais uma monarquia, né? Depois da dominação babilônica. Ciro II permite que eles retornem, comecem a reconstruir, então, a Jerusalém, o templo, mas vai ser um templo mais simples, uma reconstrução mais simplória. Mas a gente vai ver, voltando aí novamente, o papel do sacerdote. Uma vez que o templo é reconstruído, então a classe dos sacerdotes ela volta, né, a exercer o seu papel. Mas a gente já vai ver indícios aí, né, de um enfraquecimento, né, devido aos 70 anos do povo passado lá no exílio na Babilônia. Bom, mais ou menos 200 anos aí, o povo judeu vai ter novamente, né, essa liberdade. A Pérsia, o reino da Pérsia vai dar ao povo essa liberdade para o culto, e a gente vai ver um tempo, então, vamos dizer assim, em que eles vão conseguir ir reorganizando novamente Judá, Jerusalém e o templo. Mas a partir do ano de 326, nós vamos ver outro império, né, se levantando, outro domínio chegando, que é o império grego, na pessoa de Alexandre o Grande. Então, no ano 326, Alexandre ele domina toda a Ásia Menor. E domina também, é claro, a Judéia, domina Jerusalém, e assim, com um novo império, uma nova cultura, a gente vai ver que Alexandre tinha uma política diferenciada, ele não chegava destruindo os seus dominados, acabando com a sua cultura, a sua religiosidade. Mas a gente vai ver uma influência, né, dessa cultura helênica dentro desse povo dominado. Então, o Império de Alexandre vai durar de 326 a aproximadamente, 334 até o ano 326. O Império de Alexandre ele vai se fortalecer no ano de 334 e vai durar até 326. Depois disso, então, nós vamos ver a partir do século, depois do ano 326, o domínio de Jerusalém, de Judá, pelos povos ptolomeus. Então, esse domínio pelos povos ptolomeus vai durar do século III até mais ou menos o século II antes de Cristo. E depois nós vamos ter o domínio seleucida, através do rei Antíoco III. Aí aqui, nesse domínio dos Seleucidas, do rei Antíoco III, é que nós vamos ver que o povo judeu vai sofrer bastante, porque Antíoco III ele era um dominador carrasco, cruel. Ele vai impor, né, proibições ao povo judeu, ele não vai permitir que o povo judeu
faça as suas celebrações no templo. Ele vai pegar, inclusive, o templo que fora reconstruído, e ele vai profanar o templo. Ele vai edificar um altar em cima do altar do templo, né, de Jerusalém, e vai dedicar o templo a Zeus. E ele vai sacrificar um porco em cima desse altar, né, do templo que foi reconstruído por cima do altar do templo de Jerusalém, o templo do povo judaico. E ele vai, então, profanar, né, e vai proibir a presença dos sacerdotes no templo. A partir de agora, o templo aqui, já no século II, mais ou menos 200 a.C., por aí, a gente vai ver que o templo ele vai ser usado pelos Seleucidas, né, para adoração ao deus Zeus. Então, a gente pergunta novamente, e agora? Como fica, né, a questão da adoração do povo judeu a Deus? O povo judeu não tem mais acesso ao templo, que era o centro da religiosidade judaica. A classe dos sacerdotes, aqui, mais uma vez, quase que ela é eliminada, né? Por quê? Porque a classe dos sacerdotes, a classe de Levi, estava ligada diretamente ao templo. Se o povo judeu perde o templo, a gente volta lá atrás, né, quando o templo foi destruído pela Babilônia, depois a gente vai ver, então, o rei da Pérsia permitindo que volte e reconstrua o templo, mas depois a gente vê que Alexandre chega e ele toma, então, Jerusalém. Ele não suprime o templo, claro, coloca restrições, ele deixa que o povo continue fazendo seus cultos, tenha a sua religiosidade, mas isso vai durar pouco tempo. E a gente vê, então, que com o domínio dos Ptolomeus, né, e mais com o domínio dos Seleucidas e Antíoco III, esse rei carrasco, o povo judeu perde novamente o templo. E perdendo o templo, a classe sacerdotal ela vai sendo enfraquecida, porque a classe sacerdotal está ligada diretamente ao templo. Porque justamente a tribo de Levi, os sacerdotes, o sumo sacerdote, é que fazia esse intermédio entre Deus e o povo. E os sacrifícios, as oferendas, as orações, a leitura da Torá, o ensino da Torá, estava ligado exatamente ao templo. O templo é o centro da religiosidade judaica. Então a gente vê aqui que a classe sacerdotal ela fica perdida e enfraquecida. Agora nós vamos entender, né, o motivo do surgimento desses novos grupos, né, mais especificamente os saduceus, os escribas e os fariseus. Bom, pessoal, mas no ano de mais ou menos, né, 167 a.C., depois que então o Império Seleucida oprime, né, o período mais forte da opressão do domínio Seleucida, né, em proibir a religiosidade judaica, em tomar o templo e dedicar o templo a Zeus, a gente vai ver que o povo judeu ele vai se revoltando cada vez mais, né, porque a opressão é tamanha que chega um ponto de explodir. Então a gente vai ver essa revolta, a explosão dessa revolta, mais especificamente no ano de 67 a.C., na pessoa de Judas Macabeu. Judas Macabeu e seus irmãos, ele reúne o povo judeu, né, numa grande massa e se rebela contra os Seleucidas. Então ele consegue expulsar os Seleucidas, dominar Jerusalém e reconquistar o templo. Então, a partir desse ano aqui, de 164, mais ou menos, e os judeus até hoje, eles têm uma data mais específica, né, bem definida para quando aconteceu isso, inclusive tem até uma festa, eles dizem, né, que foi no dia 21 de novembro de 167 a.C. que Judas Macabeus e seu grupo conseguiu expulsar, né, claro, guerrear contra, matar muitos e conseguir expulsar o restante dos Macabeus e reconquistar Jerusalém e o templo. Então, Judas Macabeus ele vai proclamar, né, um período de reforma do templo. E ele vai reformar o templo
e ele vai reconduzir, né, aquela classe, aquele grupo que cuidava do templo, que é a classe sacerdotal. Mas a gente vai ver que não é mais nem aquela classe sacerdotal típica lá do Antigo Testamento, né, do tempo de Moisés, né, a classe dos Levi. A gente vai ver que essa classe sacerdotal ela vai chegar com as mudanças, né, com alterações. A gente vai ver mais especificamente essa classe presente entre o grupo dos escribas. Ok? Bom, então, depois, mais ou menos no ano oitavo e o ano nono antes de Cristo, a gente vai ver então, já com o domínio romano, né? Roma chega e domina toda a região, agora é o Império Romano que está mandando no pedaço, né? E a gente vai ver que a chegada, começa o reinado de Herodes. E Herodes, ele continua esse trabalho de Judas Macabeus, né? Ele é iniciado por Judas Macabeus. Ele vai, o templo já está reformado, né? Já há décadas reformado, e Herodes ele vai ampliar o reino, o templo, né? E fazer com que o templo seja mais suntuoso. Inclusive o que a gente conhece hoje em dia, né, o Muro das Lamentações, né, as ruínas que ficaram após a destruição do templo no ano 70 pelos romanos, isso aí já é tema para outro estudo, essas ruínas que ficaram, então foi um trabalho realizado por Herodes, conhecido como Herodes o Grande, ali mais ou menos no ano 8º, ano 9º antes de Cristo. Herodes ele vai continuar esse trabalho iniciado por Judas Macabeu. Ele vai, além de continuar a reforma do templo, ele vai ampliar mais ainda o templo. Bom, pessoal, então a gente finaliza esse apanhado aqui, histórico, a respeito do templo. E nós vamos entrar agora no tema específico do vídeo de hoje, que é esse embate de Jesus com as autoridades religiosas do seu tempo, mais especificamente os fariseus, os escribas e os saduceus. A gente já viu aí que a questão toda, né, do enfraquecimento da classe sacerdotal através dos domínios e dos exílios, das influências externas sobre o reino de Israel, que na verdade agora já não é mais um reino, no tempo do seu esplendor, na época do rei Davi e Salomão, que já não é mais um reino, né? E depois da sua destruição, o domínio pelos estrangeiros, e da destruição do templo, e as reformas, apesar das reformas que teve, né, e tudo mais, mas a classe principal que foi instituída, né, por Moisés e Josué, que é a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, ela foi enfraquecida. Então, durante todo esse tempo aí transcorrido, né, séculos transcorridos, como ficou, né, a questão da intermediação entre Deus e o ser humano, a celebração do culto a Deus? Quem é que fazia esse intermédio? O domínio, né, da Torá? Quem que estava responsável por preservar a lei de Moisés, fazer a leitura, fazer as interpretações, dar os ensinamentos, fazer com que garantir o cumprimento da lei de Moisés, já uma vez que a classe do sacerdote estava enfraquecida. A gente vai ver então que o povo não fica então desprovido, né, desses ensinamentos. Vai surgindo os movimentos, os grupos ao longo dos séculos. O primeiro deles é o grupo dos escribas. A gente vai ver que já lá no tempo do exílio na Babilônia, por necessidade de preservar, de garantir a existência, né, a não extinção da Torá, da palavra de Deus, surge um grupo especialista na escrita, que vai fazer as cópias da Torá, não só da Torá, da palavra de Deus, mas de documentos, né, da história do povo de Deus, e assim por diante. E esse grupo é chamado de escribas. Já a gente vê mais fortemente ali no tempo do exílio da Babilônia. Então esse grupo, esse pessoal que tinha um domínio maior da escrita, eles vão
fazer a cópia da Torá e vai ali, na medida do possível, fazer a leitura para o povo exilado, né? Manter na memória do povo a lei de Moisés, para que o povo não esqueça, né, da aliança para com Deus. E a gente vai ver que por causa desse grupo dos escribas, que também tem dentro dele também um pouco da classe sacerdotal, graças ao trabalho dos escribas, quando o povo judeu voltar para a terra prometida, para Jerusalém, e Ciro II, né, com a permissão de Ciro II, então o povo volta justamente pela conservação do ensinamento da lei de Deus através dos escribas, volta com a consciência de que precisa, né, se arrepender, que o exílio foi devido à desobediência do povo, né, à corrupção do povo. Então é preciso se arrepender e é preciso cumprir cada vez mais, voltar ao cumprimento da Torá. Então a gente vai ver o papel dos escribas aqui a partir do exílio na Babilônia. Mas no tempo de Jesus, os escribas eram um grupo mais bem definido, já estava solidificado. Bom, mas quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que copiavam e ensinavam a lei ao povo. Os escribas eram a classe de judeus pertencente mais à elite, né, à aristocracia. Era um povo de posse, justamente por ter esse papel predominante de manter a Torá. Então foi um povo que foi ganhando notoriedade, importância dentro do povo judeu. Esse grupo, então, ele vai sendo um grupo de influência política e religiosa, um grupo de posse, né? Um grupo da aristocracia. E a gente vai ver, mas no que os escribas acreditavam? Bom, os escribas defendiam a leitura e o cumprimento, né, a observância da Torá escrita. Para eles o que valia era o literal da Torá, o que estava escrito na Torá. Então não carecia de interpretações. E com o tempo, pelo fato de ser esse grupo que tinha esse domínio, conhecimento total da lei, né, de Deus, quando alguém quisesse saber alguma coisa da lei de Deus, procurava um escriba, por ele ser copista e ter na mente, né, a lei, saber a lei de cabo a rabo, digamos assim, né, todos os 613 mandamentos. Então esse grupo foi com o tempo sendo chamados de doutores da lei. E os escribas, eles eram encarregados de recitar os mandamentos de Deus. Bom, a gente vai ver o surgimento aqui também, que na época de Jesus já estava bem forte, de outro elemento muito importante, que são as sinagogas. Ora, se o templo estava dominado, a classe sacerdotal estava enfraquecida, como que era feito então o culto a Deus, se o povo não tinha acesso ao templo? Ora, vai surgindo as sinagogas, né? Esses lugares menores onde o povo se reunia para escutar a palavra de Deus e fazer as suas orações, né? Com o tempo, no início eram casas, se reuniam em casas, né, dos escribas. Com o tempo foram edificando construções mais específicas para isso, e eram esses templos menores, né? Não era o templo em si, né? O templo grandioso onde era feito os sacrifícios, as oferendas, mas era aquele local de oração. Então os escribas é que vão estar, né, nas sinagogas e fazendo a leitura da Torá e passando o ensinamento. Então eles vão trabalhar também como sacerdotes. Depois dos escribas, nós vamos ter o grupo dos saduceus. Os saduceus também estavam, né, por conhecer também a Torá, aprofundados na lei de Moisés, conhecer todos os pontos da lei de Moisés, todos os preceitos, era um grupo que também era muito importante, foi ganhando notoriedade com o passar do tempo. E eles estavam ligados diretamente à família dos sacerdotes. E a gente vai ver que os saduceus também pertenciam à aristocracia, era um grupo de posse, né? Tinha bens materiais. No que acreditavam, então, os saduceus? Os saduceus, assim como os escribas, eles não tinham aquela visão
a gente vai ver nos fariseus, espiritualizada, né, escatológica, de outro reino, de um reino eterno. Né? Não, para eles o reino é esse. Israel ia ser, o Messias ia chegar, ia restabelecer o seu reino, mas esse reino se daria aqui na terra mesmo, um reino físico. Ia ser, o povo de Israel ia ser reunido novamente, e aquele esplendor do reino lá em Davi e Salomão, né, no auge, ia ser restabelecido. Um reino parecido com o Éden, né? Um reino terreno mesmo, onde o povo de Israel, o povo judeu, ia ter novamente o seu tempo de glória, de paz, né? Onde o sofrimento ia ser sanado. Então a gente vai ver que eles não tinham essa visão de vida eterna, de ressurreição e assim por diante. E os saduceus, eles vão ganhar notoriedade e vai ter muita influência política, inclusive vai pertencer ao Sinédrio. A gente vai ver que quem vai entregar Jesus a Pilatos vai ser o grupo dos saduceus, né? Que o grupo, os escribas também têm essa influência sacerdotal, é claro, mas mais especificamente o grupo dos saduceus. Então os saduceus é quem vai ganhar depois que Judas Macabeus reforma o templo. Os escribas vão ter um papel predominante por serem doutores da lei, conhecedores dentro do templo, mas assim, quem vai cumprir mais o papel de sacerdote, de sumo sacerdote, vai ser o grupo dos saduceus. E a gente vai ver que Jesus vai ser entregue a Pilatos pelos saduceus, pelo sumo sacerdote. E então eles tinham esse papel de muita influência religiosa e política, de estar fazendo o intermédio, né, com Roma e assim por diante. Bom, e agora os fariseus. Quem eram os fariseus e no que acreditavam os fariseus? Depois nós vamos passar aos embates aqui que Jesus teve com cada grupo desse aqui. Bom, os fariseus, que também era um grupo que foi surgindo, né, com as dominações estrangeiras sobre Israel, depois da destruição do templo, enfraquecimento da classe sacerdotal, é um grupo também popular. Só que os fariseus eram mais populares ainda do que os escribas e os saduceus. Né? Os saduceus e os escribas eram grupos aristocráticos, grupos de posse. E a gente vai ver, inclusive, porque dentro do Evangelho de São Mateus, não só de São Mateus como dos outros, mas mais detalhadamente o Evangelho de São Mateus, porque que o tempo todo Jesus está falando da questão materialista, né, da importância de não ver o reino de Deus só nesse mundo, nessa realidade material, mas ver o mundo, mas ver o reino de Deus para além desse mundo, para a eternidade, né? Os fariseus, os saduceus e escribas, eles não acreditavam esse mundo além desse, né? Nessa eternidade, a vida após a morte. Então a gente vai ver que os fariseus, os saduceus e escribas eram grupos de posse. Eles tinham muitas posses, justamente por acreditar que a restauração desse reino prometido por Deus, pelo Messias, era meramente aqui nesse mundo mesmo. Por isso, a pessoa, o judeu bem-sucedido, é aquele que tinha posses, né, que tinha propriedade, tinha influência política, tinha poder. Então, o esplendor, a glória do povo judeu é nesse mundo aqui. A restauração do reino de Israel não é para após a morte. Por isso que eles vão ter esse embate com Jesus e duvidando do caráter messiânico de Jesus, dizendo o tempo todo que ele não podia ser o Messias, né? Porque ele falava coisas que não estavam, para eles não estava, né, nos profetas, não estava na Torá, não estava no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que vai do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, Números e do Deuteronômio. Então Jesus ele falava coisas estranhas que não estava, não foi prometido. O que foi prometido foi aqui. E ele não estava cumprindo, ao contrário, ele estava descumprindo a lei. Bom, então os fariseus vai ser um grupo mais popular ainda, um grupo mais comum ainda. É um grupo que vai estar ligado mais às camadas inferiores. E esse grupo, eles defendiam 3 pontos muito importantes. Primeiro, eles defendiam, assim como os escribas e saduceus, a predominância da lei
escrita, o literal, a Torá escrita, a observância da Torá, mas eles iam além disso. Para eles, a Torá tinha que ser interpretada, né? Tinha uma mensagem ali que precisava ser abstraída pela interpretação. Então, eles eram defensores da tradição. Essas interpretações dos fariseus, com o tempo, foi dando origem a tradições. E a gente pode destacar algumas tradições, né, que os fariseus foram desenvolvendo com o tempo. Uma delas, por exemplo, é acreditar na ressurreição, na vida após a morte. Eles acreditavam na vida após a morte, né? A vida não acaba com a morte, e por isso acreditavam na ressurreição. O jeito de voltar a viver era ser ressuscitado por Deus, né? E eles acreditavam no reino dos céus, além desse reino, um reino posterior, um reino eterno, que continuaria na eternidade. Acreditavam nas entidades, né, espirituais, como anjos e demônios, e assim por diante. Então, eles se diferenciam nesse ponto dos saduceus e dos escribas. Os escribas e saduceus não acreditavam nisso. Era só a Torá escrita e ponto, literal. Então, tinha sempre também esse conflito entre saduceus, fariseus e escribas, né? Os fariseus eram acusados, né, até de heresia, de certo ponto. Eles veem na Torá o que não estava escrito ali. Jesus, a gente vai ver que Jesus ele vai se identificar muito em alguns pontos com os fariseus, né, nessa questão. Até vai ter uma das passagens em que Jesus é questionado por um fariseu, né, sobre a interpretação da lei, e Jesus fala, olha, você não está longe, né, do reino dos céus. Quer dizer, você interpretou bem a lei de Moisés nesse ponto aí. Bom, pessoal, então, essa explicação, fazendo esse apanhado histórico, né, dessa contextualização, para a gente entender que grupos foram esses, né, com os quais Jesus teve esse embate. Os fariseus, os escribas e os saduceus. Bom, agora nós vamos ver, mais especificamente, como que esse embate aconteceu. Como que foi acontecendo aí, então, esse conflito, né? Quando Jesus começou o seu ministério, o seu trabalho, como, então, foi conflituando com essas visões aí desses grupos. Primeiro, começa já no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, né, que é o início do tema de hoje, começa assim, arrancando espigas no sábado. Ora, naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pela plantação de trigo. Seu discípulo estava com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. E Jesus vai responder, não lestes que Davi comeu dos pães consagrados no templo? Bom, então, resumindo essa passagem aqui, já para a gente fazer entender todo esse conflito que houve entre Jesus e esses grupos, começa com os fariseus. Jesus está sendo acusado, e todo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, vai ser visto isso, né? Por exemplo, quando a gente vê a questão do cego, do mudo, do pecado contra o Espírito Santo, quando a gente vê sobre as curas que Jesus faz, né? A cura do homem da mão seca, sobre expulsar os demônios e assim por diante, o tempo todo Jesus sendo acusado pelos fariseus, né, aqui mais especificamente os fariseus, de que ele estava infringindo a lei de Moisés. Ou seja, que ele estava trabalhando, fazendo atividades no dia de sábado que não era permitido. Ora, pessoal, o que a gente vai ver de novidade, né, quando Jesus fala no Evangelho de São Mateus, que ele não vem para abolir a lei dos profetas, mas para levar à perfeição, a gente vai entender o seguinte. Nessa passagem aqui das espigas, Jesus vai dizer aos fariseus, né, lembrando a passagem de Davi, depois lembrando que os próprios sacerdotes, eles infringem a lei quando eles trabalham no templo, né? Porque eles estão trabalhando. Ah, mas é para Deus, eles estão trabalhando. Jesus vai terminar essa passagem dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Então, veja bem, o que Jesus vai dizer o tempo todo nessas passagens aqui, nesse conflito com os fariseus e também com os escribas e saduceus. A lei, nisso ele vai se parecer com os fariseus,
ela precisa ser interpretada. Ele não vem para negar a lei, para abolir, né? Mas Jesus vem para cumprir. E o cumprimento dessa lei, ela se dá em plenitude em Jesus. Ou seja, ele é o autor da lei. Ele é Deus. Mateus o tempo todo vai deixar claro que Jesus não é só humano, não é só da linhagem de Davi, mas ele também é divino. A Maria concebeu do Espírito Santo, né? Ele também tem essa natureza divina. Então, para que foi colocada a lei ao ser humano, ao povo? A lei foi colocada como uma aliança, né? E a gente vai ver durante a história da salvação no Antigo Testamento todas as alianças que foram feitas. Por exemplo, a aliança que foi feita com Noé depois do dilúvio, né, o sinal da aliança que é o arco-íris, e Deus prometeu que não ia destruir mais a terra, né? E depois a aliança em Abraão, né, através da circuncisão, que é o sinal da aliança, Deus prometendo a prosperidade a Abraão. Depois a gente vai ver a aliança em Moisés, Deus prometendo a terra e também o sucesso, a prosperidade ao povo, né, em Canaã. E a aliança, o sinal da aliança foi as tábuas da lei, as tábuas, os mandamentos que foram dados, foi dado ao povo. Agora a gente vai ver, e essas tábuas e essas leis é o sinal da presença de Deus entre o ser humano. E cumprir essa lei era a única coisa que, nesse pacto que houve, né? A aliança é um pacto, é um acordo. Então, toda vez que é feita uma aliança, é feito um acordo. Deus promete algo, né? E resumindo, que ia estar sempre caminhando com o seu povo, salvando, protegendo o seu povo, e o ser humano promete algo em troca, que é ser obediente, que é ser fiel, que é ser santo, né? Que é fazer a vontade de Deus. Então, a lei, ela é a própria vontade de Deus. Então, as tábuas é o sinal desse acordo. E fazer o que está escrito nas tábuas da lei, os preceitos, cumprir os preceitos, é fazer a vontade de Deus. Ora, mas Jesus, ele não está negando a lei. Quando ele faz a obra no sábado, ele não está dizendo, não é para cumprir mais a lei. Não, ele está levando a lei à sua plenitude. O que esses três grupos não entendiam, e por isso o conflito, é que, por exemplo, no preceito sobre o sábado, né, o Shabat, ou seja, a lei diz que o sábado deve ser dedicado totalmente a Deus. O homem não deve fazer nada no sábado a não ser para Deus. Tirar o sábado para Deus. Porque Deus trabalhou em 6 dias, fez o mundo e descansou no 7º dia, que é o sábado. Então, assim também o homem, ele deve deixar todas as suas atividades comuns, laboriais, suas preocupações materiais e tirar para a espiritualidade total, que é dedicar a Deus. Mas por causa da leitura, né, nesse ponto ele vai então embater com os escribas e saduceus e vai parecer-se mais com os fariseus, mas aqui até os fariseus que interpretavam a lei, tinham suas tradições, aqui também não compreende. Eles entendiam aqui ao pé da letra, né, que não deveria fazer nada, nem mesmo fazer o bem. A gente vai ver na passagem da mão seca, onde Jesus chega na sinagoga, né, e ali tem um homem com a mão seca e Jesus cura a mão daquele homem. Então o fariseu vai dizer a Jesus, mas hoje é sábado, e você está operando no sábado, você está infringindo a lei. No sábado não se deve fazer nada. E Jesus então vai dizer, não é o homem, né, mais importante, não é a vida mais importante? Portanto eu digo que no sábado é permitido fazer o bem. Não, você não vai trabalhar, se você é mecânico, você é pedreiro, você não vai trabalhar no sábado. Você vai descansar, porque Deus descansou nesse dia. Mas se um amigo seu, um vizinho seu, um parente seu, ou qualquer outra pessoa está passando mal, está morrendo, está com fome, está doente, você vai deixar de salvar essa pessoa, de levar essa pessoa ao hospital, de dar o de comer a essa pessoa, porque hoje é sábado? Então você não entendeu a lei, porque você faz o bem, né? E é todo o evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus Cristo é do reino, né? Que não é só para esse mundo. Todo o evangelho de São Mateus, a gente vai ver isso, não é para esse mundo, mas para o mundo subsequente, para o mundo para a eternidade, resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus pegou toda a lei de Moisés e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você não entendeu a lei. Você não deve fazer essas atividades, né, laboriais, corriqueiras, mas fazer o bem
Amar o seu próximo é amar a Deus. Se você deixa de ajudar esse ser humano, você deixa de comer, né, fazer, alguém está passando fome, então você não está fazendo a vontade de Deus. Bom, pessoal, e dessa forma, então, a gente vai finalizando esse vídeo de hoje, né, entendendo toda essa malha do Evangelho de São Mateus, aqui nesse conflito que Jesus teve esses que eram chamados muito conhecedores, né, da lei de Moisés. E com isso a gente chega no capítulo aqui final, capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20, onde Jesus já está se aproximando de Jerusalém. Jesus vai caminhar para a cidade santa, né? Aonde está o templo, para cumprir as profecias de onde Jesus vai entrar no burrinho, né? Entrar pelos portões do templo e vai ser aclamado, então, nos portões de Jerusalém, melhor dizendo, vai ser aclamado como rei, né? Aquele rei que vem para restaurar, aquele Messias prometido que vem para restabelecer o reino de Israel, para sanar o sofrimento humano, para mostrar, revelar a misericórdia de Deus, né? A lei de Moisés, a Torá, ela deve suscitar no ser humano, né, a perfeição. Ela deve ser interpretada a partir do amor, a partir da misericórdia. Senão, não entendeu a lei, não está vivendo a lei. Não adianta ser conhecedor dessa lei, ter essa lei na mente, conhecer todos os seus pontos, fazer o jejum, as práticas da purificação, né? Se lavar as mãos antes da alimentação, não comer carne de porco ou de outro animal, tomar banho constantemente, mas se não viver a lei do amor e da misericórdia, amor ao próximo. Então, Jesus, a gente vai ver na quarta e última parte do Evangelho de São Mateus, então já esse momento, né, da paixão, Jesus falando da sua morte, seu sofrimento, e a gente vai ver depois, então, quando Jesus já é aprisionado, é flagelado, ele é morto e é ressuscitado. Então nós vamos ver isso já no próximo capítulo. Pessoal, esse foi o vídeo do dia de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele like, né? Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.